computador. Acho que começou. Eu acho que sim, né? Bom, vamos lá. Bom, essa é a Tuane, recém-formada, psicóloga. Ela vem com uma história de vida aí muito bacana, como eu tinha passado para vocês. E ela vem trazer uma história assim que remete a nós psicólogos a refletir um pouquinho mais. Quando eu fiz o convite a ela não relutou, não disse que não. Na hora ela falou: B, eu gostei, é isso, vamos lá, vamos fazer sim. Ela se disponibilizou, ela abriu o coração mesmo para estar aqui, para trazer um novo aprendizado para nós, né? E eu acho que vai agregar muito como futuros psicólogos que a gente já está aí, né? Eu estou no 8º, o Wesley já está aí para fazer gol, a Viviane também. Para se formar, só 3 meses. Só 3 meses aí, ó. Já vamos dizer aí que a gente já tem um psicólogo garantido aqui junto com a gente hoje também. O Isaac, que é da mesma sala, a Meire, que ela ainda não entrou, a Maria Eduarda também, nós somos tudo do 8º semestre, né? Então, eu acho que esse conhecimento que você teve, essa disponibilidade sua vai nos ensinar muito mais, né? Hoje a gente busca um conhecimento mútuo em todas as áreas. Com certeza. E quando a gente pensa assim, vamos falar em questão de deficiência, a gente começa a pensar que tipo de deficiência que nós vamos ter aí pela frente. Mas a gente eu pelo menos nunca tinha parado para pensar numa deficiência visual e uma psicóloga que tivesse uma deficiência visual e fosse tão longe quanto você foi. Isso para mim é um marco, Quando eu conversei com o Isaac falou: caraca, Beth, que legal. Eu falei com a Duda ontem, a Duda: Beth, eu tô lá, eu tô com você e eu quero estar aí, porque eu quero conhecer a Tuane, eu quero ouvir um pouco da história dela, a Vivi também, assim, todos em especial, viu? Então, você tá chegando para nós aqui, Tuane, para agregar muito. Eu vou passar a palavra para a Viviane. Nós criamos a página Papo Amigos Psique, porque nós somos amigos aqui, todos aqui nós somos amigos, né? E estudante de psicologia que está buscando os conhecimentos mesmo, né? A relação com as pessoas. E quando a gente foi num bate-papo entre amigas mesmo, a gente estava assim, falei, por que a gente não cria essa página, Papo de Amigas Psique? O Isaac sempre conversando comigo: Beth, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você tem uns pensamentos assim muito loucos, muito da hora. Vamos fazer uma junção de coisas. Aí eu falei, não, vamos. E aí fiquei elaborando. Tanto que a página Papo Amigos Psique já está aí mais ou menos uns 3 meses. E a gente tem tentado colocar coisas das nossas vivências mesmo, não somente da psicologia em si, mas relacionada à psicologia. E quando o intuito não é só o estudante apresentar, mas trazer sempre um psicólogo com uma inovação, com algo diferenciado, como você tem trazido para nós agora, que você vai trazer para nós. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, Vivi, se apresenta para a Tuane, fala um pouquinho. Olá, Tuane, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando dessa live, né, junto com os amigos, também estar te conhecendo, sabendo como é que foi a sua trajetória, né, falar um pouquinho sobre você, como foi o desenvolvimento, a parte na sua infância, como você começou, né? Então, eu queria saber de você, para você estar falando para nós aqui hoje, né, nessa live, explicando como foi a inclusão, os desafios. Você poderia falar um pouquinho? Com certeza. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a vocês o convite. Como a Betânia disse, eu não relutei porque eu acho muito importante falar sobre isso. Eu vivo numa luta por inclusão. Eu tenho 28 anos hoje, então a minha luta por inclusão vem desde uma época que isso não se discutia sobre inclusão.
Hoje, né, a gente vem construindo uma cultura que se preocupa com diversidade, que se preocupa com empresas que sejam responsáveis socialmente, com toda essa questão que olha para a diversidade em questão racial, étnica, enfim. Mas na minha jornada nem sempre foi assim, né? Eu perdi minha visão quando eu tinha 2 anos, os meus pais adolescentes, então foi uma coisa que pegou a família de surpresa, não tinha histórico, então eu acho que a minha família aprendeu junto comigo como viver dessa forma, né? E uma coisa que eu gosto de falar, e eu acho que isso contribuiu com toda a evolução da minha história, é que a minha família, principalmente a minha mãe, ela nunca me colocou esse rótulo de deficiente. A filha que ela levou para o hospital, que enxergava, era a mesma filha que ela trouxe de volta para casa sem enxergar, e foi assim que ela me criou. Muito pelo contrário, assim, existiram momentos que eu me sentia insegura e ela falava, não, você tem que ir. E as pessoas criticavam muito naquela época, porque eu sempre estudei em colégio normal, não tinha não existia essa coisa assim muito de escola especial ou com recurso. Então eu fui para a escola conviver com todos os outros alunos que não tinham deficiência nenhuma, com professores que não tinham um tema de diversidade na grade acadêmica para saber adaptar uma aula para uma pessoa com deficiência. Então a gente passou por todo esse desafio. Assim, meus pais tiveram uma dificuldade imensa na época para conseguir me matricular no primeiro ano, na primeira série, porque as escolas diziam, não, a gente não consegue receber tua filha porque a escola não está preparada, a escola não está adaptada. E os meus pais tinham condição financeira até para pagar uma mensalidade mais alta, e eu vi de escolas de ponta, não, a gente não vai receber. E meu pai e minha mãe olhar e falar, bom, se vocês que têm toda essa estrutura não podem receber a minha filha, quem é que vai, né? E aí foi todo esse desafio até que a gente conseguiu encontrar uma escola que me recebeu. Eu estudei num colégio no Tatuapé chamado Colégio Brasília, fiz praticamente toda a minha vida escolar lá, e eles me receberam e foi um processo de aprendizado, assim, de todas as partes. Eu acho que a premissa da inclusão, ela é a boa vontade, de você falar, eu não sei fazer, mas eu tô aqui, a gente vai descobrir isso junto. Então eu passei por uma boa fase da minha vida escolar dessa forma, assim, com os professores se disponibilizando a descobrir como é que a gente faz para adaptar um compasso para uma garota que não enxerga. E eu tive uma professora que remendou uma canetinha no lápis do compasso porque eu não enxergava e eu não tinha condição de fazer diferente. Então, Aí que cortou um pouquinho, eu achei que tinha caído. Então, eu acho que vem dessa premissa da boa vontade, assim, de uma época em que se não discutia inclusão. Então, eu tive professores que trabalharam isso com os meus colegas de classe. Eu sofri bullying só na primeira série. Depois que os meus colegas pequenininhos entenderam que eu só não enxergava e que isso não tinha problema nenhum, assim, eu brinco que o bullying não chegou até mim porque os meus colegas de classe me defendiam de qualquer coisa que pudesse me atingir. Eu era uma aluna como outra qualquer. Eu tinha os meus amigos, eu fazia educação física, e eu tive uma vida muito assim, com o apoio da minha família e com a minha escola que me recebeu para me proporcionar esse aprendizado. Assim, tivemos muitas dificuldades no caminho, mas eu acho que daí a boa vontade fez a diferença. Assim. Então, eu passei por todo esse período escolar dessa forma. Eu tive uma transição, e aí eu acho que no período de ensino médio, como qualquer adolescente, as coisas já não são mais tão flores assim. Eu mudei de escola, eu fui passar por um outro período, e aí eu tive que me deparar com um outro cenário que já não era mais aquele que eu estava ambientada quase como uma extensão da minha família, assim. Então, aí eu tive uma outra luta, assim, de ser aceita, e eu acho que o ser aceita não é ser aceito só pelo outro, é ser aceita por mim mesma, eu olhar para mim e entender que eu era diferente das pessoas, e eu acho que isso é uma constante.
Eu não posso dizer hoje, com 28 anos e graduada em psicologia, que eu me aceito. Porque eu acho que, na verdade, ninguém 100% se aceita, né? Eu vou atribuir isso à minha deficiência, mas cada um atribui a uma questão que não está satisfeito consigo próprio. E eu acho que eu tenho dias bons, dias excelentes e dias não tão bons, que eu penso que eu falo, poxa, né? Mas eu acho que a questão que eu tinha na adolescência de culpa, de por que comigo, castigo, punição, já não é mais assim. Eu acho que eu aprendi a me respeitar, a entender as minhas limitações, a entender a limitação do outro, a saber que existem pessoas que me apontam e que me julgam, mas que não pegar para si o que não é seu, né? Eu acho que isso tem muito de psicologia, que a gente aprende a carregar com a gente só aquilo que vai atribuir e que vai agregar. E é lógico, né? No dia a dia as coisas são um pouco mais doloridas, mas eu acho que isso é uma construção. E hoje eu tento trabalhar com essa mentalidade, assim, de levar para mim o que é meu. E eu escolhi fazer psicologia muito por uma questão de acaso, assim. Durante a minha infância e minha adolescência, eu fiz terapia, acho que muito para conseguir chegar nessa mentalidade de que a deficiência, enfim, foi uma consequência, que ela estava ali e que eu tinha duas hipóteses. Ou eu me trancava no meu quarto e desistia da vida, e eu ia ter que esperar até, sabe Deus, quando eu ia morrer e viver daquele jeito, ou jogar com o jogo como ele é e falar, tá bom, então é isso, vamos seguir desse jeito e é isso, assim. Por que não, né? O fato de eu não enxergar me impede de fazer as coisas que eu quero fazer. É óbvio, eu não vou poder pilotar um avião ou ser piloto de Fórmula 1, dirigir um carro, mas eu posso ser qualquer outra coisa que eu tenha vontade de ser e adaptar para isso. Então, eu tinha a ideia de ser cineasta, eu lutei muito por esse sonho por muito tempo, e também era uma luta grande, porque as pessoas ouvirem de uma pessoa que tem deficiência visual o interesse em trabalhar com uma área que era extremamente visual, causava muito espanto nas pessoas. E falando aí de cultura, já é uma área que as pessoas torcem o nariz, principalmente num país como o nosso, que não tem tanto incentivo, que as coisas já são mais difíceis. Olhando para alguém que tinha deficiência, era quase uma situação impossível, assim. E aí eu busquei esse sonho por um tempo, e aí até que eu mesma falei, bom, isso não é o que eu quero, mas não teve nada a ver com a minha deficiência. Foi uma questão de estilo e de entender realmente o que seria a minha profissão, e eu enxergar que talvez aquilo não fizesse tanto sentido. E aí, por um conselho de uma amiga, falou, meu, por que você não faz psicologia? É a tua cara. E eu falei, por que não? Né? E eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, isso encaixa comigo, isso combina comigo. E aí eu fui em busca da minha graduação, e aí vou dizer que eu sou muito satisfeita em ter me graduado em psicóloga, mas que eu também encontrei inúmeros desafios, porque eu fui com preconceito na minha cabeça de que por eu entrar numa turma de psicologia, eu ia ser muito bem recebida, que as pessoas iam entender que nem todo mundo é igual, que elas iam ter uma noção de empatia, mas não, né? Porque antes da gente ser psicólogo, a gente é pessoa. Então, eu entrei numa turma extremamente grande, numa faculdade que estava disposta a me receber, mas que não tinha preparo também para isso. Então, o edifício da faculdade não era acessível, e não era acessível não a Tuane, mas não era acessível a nenhuma pessoa com deficiência. Foi numa época em que não tinham elevadores que falavam, não tinham rampas de acesso, era tudo muito complicado. E aí voltamos para o que eu sempre falei, para a gente trabalhar com inclusão, a gente precisa de boa vontade. Então eu encontrei colegas de classe que hoje são amigos como irmãos e que viveram isso comigo, que se disponibilizaram a me ajudar a fazer leitura de texto, porque nem todos os livros estão disponíveis em PDF. E também tem uma questão de adaptação versus ao software que eu utilizo para leitura de tela. Às vezes não é só, tá em PDF, então tá, funciona. Não funciona. Não necessariamente é assim. Então eu contei muito com a boa vontade de amigos meus da faculdade, com a disponibilidade de professores, e eu acho que é aí que está essa barreira. Eu tive professores que
foram fantásticos comigo, e eu acho que desde o primeiro momento. Então, eu entrei na faculdade, primeiro semestre, lá fui eu para aula de anatomia, dentro de um laboratório que era extremamente visual, porque a ideia era que as pessoas olhassem as peças, e eu cheguei para minha professora e eu falei para ela, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque isso daqui não é feito para uma pessoa com deficiência visual, né? E ela falou para mim, a gente vai fazer, porque não tem porquê. Ela falou, não é feito, então a gente constrói. E aí, o que aconteceu? Ela se disponibilizou, durante um ano, eu tive aula com ela 2 semestres, ela se disponibilizou a sentar comigo fora do horário de aula, para me mostrar as peças de anatomia, para me mostrar como eram as peças vistas com tato, né? Então, a gente trabalhou com peça de resina, eu consegui entender como eram as estruturas do cérebro, e eu consegui ter uma entrega de trabalho da mesma forma que os meus colegas tiveram. Eu tive os mesmos acessos, claro, adaptados à minha necessidade, que foram fantásticos, mas eu também tive professores que não foram nada receptivos, que me trataram como se eu não existisse dentro de sala de aula, e isso é um desafio. Você tem um professor que sabe que você tem uma deficiência visual, que tem um aluno com deficiência visual na sala e traz um filme para passar em inglês, sem legenda, e a sala inteira falando, professor, precisa ser dublado, porque a tua ali não consegue ler legenda. E a professora olhar para mim e falar, mas você não sabe falar inglês? Eu falei, não, eu não sei falar inglês, assim, tudo bem, pode ter sido uma falha minha não saber falar inglês, mas isso não é um requisito porque eu vivo no Brasil e o idioma do Brasil é português, então, enfim, isso não é muito problema meu, sendo um pouco grossa, mas porque tem hora que também, se a gente não se posiciona, a gente não consegue espaço. Então, eu acho que eu tive de tudo, assim, eu tive professores no estágio que me ajudaram a superar o desafio do momento do tete-a-tete com o paciente, de como vamos fazer isso, e me mostraram que não tinha nada a ver, que eu achava que ia ser um bicho de 7 cabeças, porque eu não enxergo. Eu aprendi que a psicologia, ela é a cura pela palavra, então a gente não precisa enxergar para sentir o paciente, para saber fazer um manejo correto, para ter uma conduta assertiva no momento de levar uma terapia para frente. E eu tive na sala de aula comigo colegas com deficiência auditiva também, o que diz que uma pessoa surda também tem toda a competência para ser psicólogo, e que mesmo a psicologia sendo a cura pela palavra, se a gente tem boa vontade para se comunicar e se a gente está aberto para a comunicação, isso funciona. Então, eu acho que foram esses desafios, assim. Mas foram momentos gratificantes quando você tem as vitórias conquistadas, de falar, meu, eu não pensava que eu ia conseguir, e de repente tudo faz sentido. E frustração quando você vê um professor que tem uma graduação em escolas, né, em faculdades de nível, que você fala, esse cara vai me receber de braços abertos só pela graduação e pelo currículo que ele tem, e ele simplesmente, num grupo de 10 alunos conduzindo o estágio, faz como se você não existisse dentro do grupo, né? Trabalha com imagens, mostra para os alunos e simplesmente não tem a boa vontade de descrever a imagem que está ali, ou de olhar para você e perguntar, como que eu posso fazer para ser inclusivo? Como eu posso fazer para te receber na minha aula, né? Simplesmente fazer com que você não esteja ali, ou colegas de classe que falaram, você não tem condição de ser psicóloga porque você não enxerga o paciente, você não vai ver que o paciente está com cara de choro, ou que você não vai ver que o paciente está tremendo, como se as emoções só fossem visuais e como se a gente não tivesse condição de sentir. Às vezes tem pessoas que não têm cara de dor, que não têm cara de tristeza, mas que você sente que a pessoa não está bem. Isso não está restrito à visão, à audição, isso está mais num senso de empatia, e empatia a gente desenvolve com boa vontade e com respeito ao próximo, né? Eu acho que, para dar uma introdução da minha vida, eu acho que é mais ou menos por aí. E o que dá para perceber é que a sua família te apoiou muito nessa trajetória, né?
através deles também você conquistou, né? Você conseguiu, né, estar também onde você está hoje, né? Porque se não tem um pai ou não tem uma mãe que ajuda o seu filho, que está ali do lado dele, traz uma dificuldade maior, né? Em Sim, sim, relação ao eu acho que em desenvolvimento. todos os campos. Eu acho que a minha família ela foi fundamental em aprender comigo. Eu brinco e eu discutia muito isso em sala de aula. A gente teve uma matéria, duas matérias na faculdade sobre inclusão e a gente conseguiu conversar bastante sobre isso. E eu contava que é um aprendizado mesmo. Eu não enxergo e nem por isso a minha mãe deixou de brincar comigo de colorir quando eu era criança. E hoje, quando eu penso, eu falo, poxa, não faz sentido. Uma criança que não enxerga, tecnicamente, não brinca de colorir, né? Porque colorir é visual. Mas eu nunca tive nenhuma restrição do que eu queria fazer, né? Muito pelo contrário. Eu não gostava de ir para os acampamentos da escola, simplesmente porque eu não gostava, não era muito minha cara. E a minha mãe me obrigava a ir, porque ela falava, não, você tem que ir, você tem que socializar, você precisa interagir com outras crianças. E seus amigos vão e você vai. Eu ia e eu me divertia. E isso foi muito importante, assim. Mas tinha muito julgamento das pessoas, de falarem, ai, mas você vai deixar sua filha que não enxerga de 9 anos viajar sozinha? E se ela cair? E se ela se machucar? Mas toda criança cai e se machuca. Isso não está restrito a uma criança com deficiência visual. E a gente aprendeu isso junto, e a gente construiu isso junto, e deu certo, assim, né? Porque não vou dizer que eu nunca caí, que eu nunca me machuquei, mas eu acho que é uma coisa que acontece, né? Crianças caem, né? Eu tento trabalhar isso muito comigo, no meu dia a dia, porque às vezes acontecem coisas comigo que eu automaticamente falo, aconteceu porque eu não enxergo. E não, quando eu me distancio e vou fazer as minhas reflexões, eu penso, não, aconteceu porque aconteceu. Um copo cai porque ele cai, porque existe a gravidade que puxa ele para baixo. Não porque eu não enxergo. Qualquer pessoa está sujeita a quebrar um copo, a tropeçar na rua, a ser assaltado. Uma criança pode pular e cair do sofá. Isso não está restrito a eu não enxergar. É que eu, por conviver com essa diferença, eu sempre vou olhar e as pessoas olham por esse aspecto, né? Tropeçou porque não enxerga. Não, tropeçou porque está distraído, né? Se você está prestando atenção, enxergando ou não enxergando, você não tropeça. Nesse sentido, assim, eu acho que é por aí que a gente quebra os estigmas que sustentam preconceito, né? Eu penso assim. E eu acho que eu também comecei a olhar para o preconceito de outra forma, porque durante principalmente a minha adolescência, eu quis muito ser aceita. E eu achava que tudo era preconceito, que tudo era preconceito. E eu comecei a entender, depois de muito estudo, eu trabalhei numa empresa com RH, olhando para a diversidade durante 5 anos. Isso me fez aprender muito, eu estudei muito sobre esses temas, me envolvi com muita gente, muito em fórum, em workshops, enfim. E eu comecei a entender que o preconceito, existem duas linhas, né? Existe o preconceito pela falta de conhecimento, que é óbvio, o que eu não conheço me dá medo, o que eu não conheço assusta, o que eu não conheço é diferente. Eu vou fazer pergunta, eu vou querer entender, eu vou olhar. A gente é ensinado assim, desde pequeno, né? A ver uma pessoa na cadeira de roda e não comentar, e não olhar, e, né, deixa pra lá, porque é o problema do outro, né? Então, não vamos tocar nas feridas do outro, né? E isso sustenta o preconceito, o que é velado, né? E aí tudo que vem junto, de colocar a pessoa como coitada, de ai meu Deus, que sina, que dificuldade, não. E existe o preconceito da maldade também, né? Eu sei que não tem nada demais, eu sei que a pessoa é capaz, eu sei que a pessoa tem competência, mas eu não quero dar a chance, eu não vou deixar isso acontecer. E eu acho que isso é muito legal. Eu gosto de dar o exemplo. Eu sei que algumas pessoas não gostam, e enfim, mas eu acho que algumas séries e algumas novelas, alguns filmes, eles trazem as cenas, até com um pouco de excesso na cena em si, mas eles retratam a verdade, né?
eu falei para minha mãe, assiste o que aconteceu no The Good Doctor na quinta-feira, que televisionou recentemente, de que ele é um menino com autista que luta para ser cirurgião, mas o chefe acha que não, que ele não tem competência porque ele é autista. Então, estigma ele e rotula ele, coloca ele numa posição que não é a posição que ele quer ocupar, porque ele tem uma deficiência. E aquele cara, com certeza, lógico, é um retrato que a gente pode fazer caber na nossa vida quando a gente retira de um roteiro, né? É um cara que você parte do princípio que tem conhecimento, que tem acesso, que sabe, mas que ele não quer ser inclusivo, ele não quer dar espaço, ele não é empático, ele te rotula, te coloca ali. E eu acho que isso não está restrito à deficiência, isso está restrito ao preconceito. Eu posso, dentro de uma organização, olhar para uma pessoa que é preta e falar para ela: você não vai chegar na liderança porque o teu estilo não tem na liderança. Então, eu rotulo você a ficar naquela condição que eu acho que você tem que ficar. Isso é o preconceito que eu entendo ser num sentido de maldade mesmo. Agora, um preconceito por falta de conhecimento, eu acho que isso a gente consegue trabalhar. Eu já convivi com muitas pessoas que torceram o nariz para mim, ou que se afastavam de mim, mas que quando tiveram a oportunidade de a gente se relacionar e entender, quebrou o estigma do que tem uma deficiência, do que é isso, e acabou. Não necessariamente virou meu melhor amigo, mas provavelmente não vai mais olhar com um olhar preconceituoso quando vê outra pessoa na rua, né? Eu acho que isso é o fundamental. Eu acho que é por isso que eu gosto de falar sobre isso, para a gente começar a mostrar para as pessoas que existe uma outra versão. Não é porque a pessoa tem deficiência que ela vai ficar presa na casa dela recebendo um auxílio do governo, não é porque eu tenho um outro tom de pele que eu não vou chegar aonde eu quero chegar, não é porque eu sou de uma diversidade religiosa, como acontece com o islamismo, que as pessoas torcem o nariz, porque acham que todo mundo que segue o Islã é terrorista. Então, para a gente quebrar esses racismos e esses preconceitos que existem, nem todo homem é machista, nem toda mulher é feminista, e eu acho que é por aí. Assim, quando a gente dá espaço para quebrar o estigma, a gente consegue enxergar as pessoas simplesmente como elas são. Bem, é nisso que eu acredito, no conceito de equidade mesmo, a gente dá as mesmas oportunidades para as pessoas buscarem o que elas têm de interesse e vontade de seguir. A gente vê que muito se fala da inclusão, né? E poucos abraçam isso. Né? Muito fala, muito, até mesmo, né? Escola, faculdade, o trabalho. Quando uma pessoa tem deficiência, um transtorno, às vezes essa pessoa é deixada de lado e não dá muita atenção, né? As escolas mesmo, eu tenho um filho autista, né? E ele sofreu muito preconceito. Né? Quando ele começou na escola, no Brasil, ninguém sabia lidar com ele, porque ele era uma criança diferente. Sim. E faz pouco tempo isso. E tem escolas que não aderem isso, à inclusão. Né? Pega e fala assim, seu filho tem problema, cuida dele. Aqui na escola a gente não é problema meu, né? É problema seu, você que se vire com isso. Coloca o problema no outro, né? Eles não querem cuidar, eles não querem tratá-los, ensinar e também desenvolver, também ajudar a desenvolver aquela criança. Então eu tive que tirar o meu filho dessa escola, e é um preconceito. Existiu sim um preconceito. E depois tive que colocar numa outra escola onde eu conheci uma psicóloga e ela me falou assim de uma maneira muito bacana, me explicou a deficiência, o transtorno, tudo assim simples, uma coisa que deu para entender e ela abraçou essa inclusão. E eu vejo que essa escola onde você diz que foi alfabetizada, que acolheram você, né? É uma escola que abraça essa inclusão. Só que eu fico triste por muitas outras escolas não fazer isso.
Eu acho que o mais triste é você olhar para a educação, porque daí volta para o que eu falei de quando eu entrei na faculdade e que eu achei que por ser da psicologia as pessoas fossem serem empáticas e que talvez eu não sofresse como eu sofreria em outro curso, sei lá. E eu acho que é por aí, porque o que eu penso é quando você se disponibiliza a ser professor, o seu desafio e a sua paixão é ensinar. Não ensinar um grupo de aluno, é ensinar quem você tiver que ensinar. É se adaptar para quem você, para a vida como está ali. Ué. Existem alunos que aprendem rápido, existem alunos que não aprendem, que aprendem mais devagar, existem aqueles que simplesmente não aprendem e não vão aprender. E eu acho que quanto as escolas e os professores, e não é só isso, né? Eu acho que não é só pais e professores, mas é o grupo que compõe a escola. Você pode ter uma escola que te recebe muito bem. Você pode ter um grupo de professores que te recebe muito bem, mas se você tem um filho, se você é uma pessoa com deficiência que entra numa sala de aula, mas que por alguma razão os pais de um amiguinho acham que teu filho não tem que estar ali, ele vai lá na escola falando, eu não quero essa criança que é diferente convivendo com meu filho, né? Ou faz uma festinha e convida todo mundo, mas não convida teu filho, ou não convida você, porque você é diferente, né? E eu acho que isso vai muito mais além das paredes da escola ou das paredes do emprego. Eu acho que isso é uma questão de construção cultural. Se as pessoas começassem a olhar para o outro com um pouco de empatia e entender que as pessoas são diferentes, que hoje você está bem, mas amanhã você não pode estar. Hoje você ganha 50 mil por mês, mas amanhã você pode não estar ganhando esse dinheiro. Não é o dinheiro que te constrói, não é onde você mora que te constrói, não é se você tem a pele branca, ou preta ou amarela que faz ser você quem você é. Né? Eu acho que isso é uma questão de cultura. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de conseguir entrar numa escola que deveria ser um direito de todos, né? E ser bem recebido como qualquer aluno é. E aí, não é... Eu também nunca gostei do discurso de pessoa com deficiência ser especial. Eu sou especial como pessoa para meu namorado, para minha mãe. Eu não tenho que ser especial para outra pessoa. Eu sou especial para minha família. Eu sou especial para as pessoas que me amam, como as pessoas que eu amo também são especiais para mim, né? Eu sou uma aluna que precisa de necessidades especiais, né? Eu tenho necessidades que são diferentes. Mas aí, tudo bem. Eu não enxergo. A minha limitação é não conseguir visualizar a lousa ou ler a apostila. Mas eu sempre fui muito bem em português e sempre fui muito mal em matemática. E se você for entrevistar todas as pessoas que estudaram comigo, deve ter tido gente que foram muito bem em matemática e não foram bem em português e não tinham deficiência. Então, isso não está restrito à limitação da deficiência. Acho que por isso que eu nunca gostei desse rótulo de é uma aluna especial, porque normalmente as escolas gostam desses termos, né? E aí sempre coloca no diminutivo também, porque quando se fala de pessoa com deficiência, tem duas possibilidades. Ou vai minimizar e colocar numa condição de vítima, ou vai colocar numa condição de herói, né? Porque ou você, tadinho, coitadinho, aluninho, fofinho, bebezinho, e a pessoa, ela tá limitada àquele estigma, àquele rótulo, ou ela é a pessoa que, nossa, porque ela não enxerga, ela fez isso, ou porque, como acontece muito em período de Paralimpíada, também que isso acontece na Paralimpíada, né? De repente tem Paralimpíada, todo mundo discute inclusão, todo mundo fala que pessoa com deficiência, nossa, que legal, exemplo de inspiração, blá, 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 mas isso acaba ali, né? Quando você vai no momento de contratar uma pessoa com deficiência, ela não tem nem direito de concorrer normalmente, né? Na maioria das empresas, normalmente, ela não tem como concorrer a uma vaga de emprego com uma pessoa que não tem deficiência, né? Ou ela se sujeita a uma vaga exclusiva, ou ela não entra, né? Ou você briga na escola com unhas e dentes e fala que vai acionar a justiça para conseguir ter o filho aceito, ou você não tem direito a estar naquele espaço, né? E eu acho que isso tudo tem a ver com a tal da construção da cultura em si, né? Porque são desafios diários, são vitórias assim constantes que a gente precisa ter e fazer as pessoas se conscientizarem de que é só uma diferença,
né? O seu filho ter autismo ou eu ter deficiência visual faz parte de uma construção da mesma forma que você nasce com uma cor de cabelo, com uma cor de pele, com uma cor de olho, e só isso não é um determinante de nada, assim. Mas isso é uma questão de mentalidade e como a cultura é vista, né? Eu acho que isso tudo é construído pela mídia, é construído por como as empresas se posicionam, é construído no nosso dia a dia de como a gente se relaciona com o outro. Tem muita gente que fala, e eu acho que isso também é um ponto que eu critico num certo aspecto, que eu falo, eu não gosto de pessoas que ficam fazendo militância. Por quê? É lógico, é importante a gente lutar pelos nossos direitos? Acho que isso é genuíno e isso não cabe a uma pessoa com deficiência, isso cabe a qualquer ser humano e merece ser visto com equidade. Mas eu acho que existem muitas pessoas que vão na mídia, que vão no Instagram, muita gente que é youtuber, que é digital influencer, e que tem o poder da palavra e de construir, de alterar a cultura, e que fala, eu sou inclusivo, eu não sou racista, mas é a mesma pessoa que para o carro numa vaga preferencial. É a mesma pessoa que para o carro na vaga do idoso. Então, seu discurso não está alinhado com a tua prática. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre essas questões, porque às vezes a pessoa acha que porque ela fala, ela é branca e ela veste uma camisa dizendo não ao racismo, isso já é suficiente para acabar com o racismo e se dizer não racista. Não é? Não ser racista é você aceitar que seu filho namore uma pessoa diferente da sua cor. Aceitar uma pessoa gay não é aceitar o vizinho gay, é aceitar que seu filho tenha direito de escolher a orientação sexual que ele queira, né? Ser diverso é aceitar que teu filho tem ou que você, ou que teu irmão, ou que teu amigo, ou qualquer pessoa seja diferente de você, e é isso, assim, né? Não fechar a porta e falar, eu não sou racista desde que isso não esteja dentro da minha casa. Eu não sou preconceituoso desde que isso não me atinja diretamente, né? Eu não tenho preconceito, mas eu tento, não respeito fila de prioridade. Isso é uma guerra que eu sempre tenho. Eu falo, gente, a fila prioritária ela não é opcional, ela é fila prioritária e os lugares precisam destinar essa fila, porque a gente não usa uma fila prioritária porque é legal estar na fila prioritária, né? Com certeza uma pessoa que tem cadeira de rodas preferiria 1000 vezes não ter o carro, não ter a vaga prioritária para poder andar, é uma questão, né? Mas a pessoa que anda e que tem o carro, ela só está pensando que ela precisa ir 5 minutos mais rápido e ela para na fila preferencial, na vaga preferencial. Eu acho que isso vai além, às vezes, até com uma sensação de impotência do que a gente pode sentir no nosso dia a dia. E eu me esbarrei em muitos momentos assim, na vida acadêmica, na vida escolar, na vida social, no trabalho, de pensar que até onde eu posso ir para mostrar que eu sou capaz, mas até aonde o outro está disposto de me olhar e entender que eu sou capaz. A gente conta muito com a boa vontade do próximo, de te dar uma oportunidade. Eu sou muito grata porque a minha vida ela foi, apesar de ter tido muitos obstáculos e por muitas vezes eu pensei em desistir, e eu não vou dizer que isso ficou no passado, porque tem dias que eu falo, por que eu saí da minha cama hoje? Mas eu acho que no fim das contas eu tenho sorte, porque eu tenho pessoas, da mesma forma que eu tive pessoas que tentaram me parar e me prender num rótulo, eu tenho pessoas que abriram os braços e falaram, vamos lá, eu te aceito, eu te recebo, eu te entendo, eu vou te dar uma chance. A gente conta muito com isso, assim, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho sorte de ter uma família que me apoia, de ter tido pessoas que me ajudaram a construir a minha vida acadêmica e que eu consegui ter o meu diploma e poder exercer a profissão que eu realmente gosto. E de trabalhar num lugar em que as pessoas me enxergam pela profissional que eu sou
e não por um rótulo, não por uma deficiência, não pela pele, não pela cor do cabelo, e sim pelo que eu sou capaz de trabalhar e do meu profissionalismo. Assim. Mas eu acho que isso é uma luta constante que a gente precisa ter para conseguir chegar. E eu acho que você está num caminho, você tem um filho pequenininho aí, mas no final das contas você vai encontrar pessoas que abrem as portas e que estão dispostas a te ajudar. E que a gente que está nessa condição, a gente acha que é a gente que sempre está sendo ajudado. Mas existe também o quanto a gente pode ajudar o outro, a mostrar para o outro que você viver não está restrito a enxergar. Não está. Eu não tenho muito conhecimento sobre o espectro autismo, o autista, mas eu olho pelo ponto de vista do que eu tenho de conhecimento de pessoa com deficiência em si, e eu acho que a gente tem uma forma diferente de estar no mundo, né? Seja porque você não escuta e você se comunica por Libras, ou porque você usa uma cadeira de rodas para se locomover, ou porque você interage com o mundo de uma forma diferente do convencional, mas que é só isso, assim. E mostrar para as pessoas que elas não é isso que define, né? E existem muitas pessoas que não têm essa diferença, né? Não vivem esse cenário e se colocam em condição de porque eu não consigo, porque eu não posso, porque é tudo difícil. E quando se depara com pessoas que talvez tenham uma dificuldade um pouco maior de ter acesso, a gente acaba motivando essas pessoas a ter um outro olhar sobre as próprias vidas, né? Wesley quer fazer alguma pergunta para a Tuane? Bem, eu queria até falar na questão que, assim, muitas vezes, né, a gente tem esse preconceito muito estrutural com as pessoas que são diferentes, né, sendo que, na verdade, o que deveria ser, o mundo que ele é um pouco estranho, porque ele deveria ser mais incluso às pessoas, e ele acaba fazendo muitas diferenciações injustas. Eu queria perguntar, Tuane, se você, por acaso, já teve algum momento que você sentiu muito algum preconceito, mas assim, seja uma vaga de emprego, como você comentou, ou em alguma situação que você queria muito e você sentiu que não. Estavam tentando, de certa maneira, te impedir de fazer tal coisa porque você tem uma deficiência visual. Sim, várias vezes. Eu acho que já aconteceu em ambiente profissional. O meu ambiente profissional foi uma luta muito grande. Eu acho em 2 momentos. Assim. Eu senti muito isso no cursinho. Foi uma decepção muito grande para mim. Aliás, eu sofri um bullying muito forte no cursinho. Que foi aquele dia eu saí da sala e eu saí derrotada e eu falei, meu Deus, eu acho melhor eu parar por aqui. Porque eu estava olhando para aquelas pessoas que tinham acesso à educação, que estavam buscando entrar numa faculdade como a USP, e eu pensava que elas entenderiam a minha diferença, e não. E depois, que eu acho que é o que acontece muito, né? Eu vou falar os 2 casos de trabalho e de vida acadêmica e eu vou explicar como que normalmente é o desfecho de tudo isso, que eu acho que é a pior parte da história, né? Então, eu sofri esse bullying pesadíssimo no cursinho, foi um momento pontual. E tive também toda a minha construção, eu trabalho há 10 anos, eu comecei a trabalhar com 18 anos, e eu saí de algumas empresas porque eu não fui olhada como as outras pessoas do meu time foram. Então, em alguns lugares, eu fui paga para ficar sentada o dia inteiro sem nenhum trabalho. Porque eu fui contratada na cota, né? Então, as pessoas entendem que porque você é uma pessoa com deficiência e você trabalha por cota, você só tem que estar ali e não te dão função porque não acreditam na tua competência.
Eu já tive momentos de entregar um trabalho com qualidade, das pessoas me reconhecerem e falarem para mim, nossa, você faz muito bem seu trabalho, e ter pessoas que eram da minha liderança e que não enxergavam isso em mim. E eu olho pelo ponto de vista do preconceito, porque eu nunca fui chamada para ter uma justificativa plausível com fatos do porquê que eu estava sendo tratada de forma diferente. Eu acho que isso é um ponto também que eu já vivi. E a questão pior de tudo isso se você tem acho que principalmente no trabalho, eu tô sujeita a cometer erros, eu tô sujeita a não acertar, a cometer falhas graves. E eu, como qualquer outra pessoa que comete uma falha grave no trabalho, precisa ser chamada e falar, olha, você errou por isso aqui. Esse foi o seu erro. Você está sendo mandado embora porque você, sei lá, fez uma coisa que a gente entende não ser certa. Eu não tinha isso, assim. Eu era, de certo modo, punida em alguns momentos sem nem saber o que eu estava fazendo de errado. E perguntar para as pessoas, mas o que é que não fiz certo? E as pessoas não têm uma justificativa para me explicar do porquê que eu não estava sendo enxergada como as outras pessoas. Eu falava, eu fiz a mesma coisa que o outro, e o outro foi, sei lá, teve uma meritocracia, foi promovido, e eu não estou sendo vista dessa forma. Não é só pelo dinheiro, não é questão de promoção ou de meritocracia, mas é uma questão de você saber que as pessoas estão olhando para você da mesma forma, né? Que você tem um ambiente que tem uma equidade ali, né? Que está todo mundo sendo cobrado por uma coisa, tendo que entregar aquilo, e que as pessoas que entregam têm uma forma de um jeito, e quem não entrega tem uma forma de outro. E você saber que você não está sendo tratado como é o padrão daquele espaço, sabe? Daquele ambiente. E eu acho que no final, que eu acho que é o que acontece em muitos momentos, né? A pessoa, ela fala para você, foi um mal-entendido. Ou foi só uma brincadeira, não foi isso que eu quis dizer. Eu não quis te ofender, né? Faz um comentário extremamente maldoso, extremamente preconceituoso, e quando você olha para ela e fala desse preconceito, ela fala, não, imagina, você que entendeu errado, né? Você que não está sabendo entender. E no final das contas, você sofreu preconceito e você ainda sai como errado, porque você que entendeu errado. Na verdade, não era isso que ela queria dizer, não era assim que ela queria ter agido. Ou às vezes a pessoa também nem conhece que ela agiu dessa forma, simplesmente fala que foi você que não estava conseguindo compreender que estava tudo bem, que era igual, mas tá tudo igual, imagina, você é tratado igual. É você que não tá sabendo ver que você está sendo tratado igual. Mas a gente sabe quando a gente está sendo tratado diferente num lugar, a gente sabe quando a gente não é bem quisto num lugar, e isso não está restrito a uma pessoa com deficiência. Você pode ser convidado para uma festa simplesmente porque a pessoa foi educada e ela não queria você ali. Você sabe quando você não está sendo bem recebido num lugar. Isso não é... Isso é muito claro para todo mundo, assim. E eu acho que eu vivi muito isso, assim, né? E sofri muito com isso, porque por muitas vezes essas questões me fizeram tomar decisões que foram muito doloridas, né? Que me fizeram renunciar a coisas que eu não pretendia ter renunciado, a mudar os meus planos, a mudar as minhas estratégias, porque, enfim, né? Também não adianta a gente ficar forçando ser aceito num lugar em que a gente não vai ser, né? Então, também saber respeitar o tempo do outro, ok, você é assim, eu não tenho como mudar, eu não vou conseguir convencer a todas as pessoas, não quero que todas as pessoas gostem de mim, acho que não é esse o ponto, mas eu acho que a gente merece ser respeitado. Eu acho que isso também não é restrito à deficiência, isso é qualquer pessoa. Isso é uma coisa que nos cabe, né? Ser respeitado. Você não é obrigado a gostar de mim, nem ser meu melhor amigo, nem, enfim. Mas educação e respeito, eu acho que é uma coisa que cabe bem em todos os lugares, né? Mas eu também acho que a gente também tem que saber quando é o nosso limite.
E eu, por muitas vezes, diante de situações como essas, de pessoas como essas, eu falei, bom, acho que deu para mim. Vou me retirar, porque até que ponto eu vou ficar aqui forçando goela abaixo, enfim, não cabe mais, eu vou procurar quem me aceite, eu vou procurar quem gosta de mim, eu vou procurar quem me apoie e, sobretudo, quem me respeite. Então... Tuane, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve algum momento da tua vida em relação a que você teve que se posicionar, tomar aquela atitude assim de ter uma posição eu não falo de autoritarismo, mas uma posição de impor mesmo esse respeito que você pede, que você grita, porque isso é gritante em você, é gritante em outras pessoas também, porque a gente tem que ter esse respeito, a gente tem que ter essa empatia pelo próximo, a gente tem que ter esse cuidado. E quando você disse assim, eu entrei numa faculdade que eu queria fazer psicologia, e a gente tem aquela questão que eu sempre, às vezes, eu bato muito nessa tecla da questão da empatia, e chegar dentro da tua sala de aula e falar, pô, esse pessoal que está aqui, eles não são empáticos, eles não têm essa vivência da empatia, como você trouxe também a questão do professor, né, dos professores. Então, assim, você trazer isso de se impor mesmo, de falar assim, olha, eu estou me impondo agora porque é o meu momento de me mostrar que vocês têm que me respeitar. Independente do que aconteça, é um respeito, né? Sim, eu acho, eu demorei muito para conseguir chegar nesse patamar, porque muitas vezes eu me escondia. Eu acho que isso também foi muito do processo de aceitação, de que eu tinha essa deficiência, que era assim e que não ia mudar mais e que, enfim, a vida era essa. Mas eu acho que conforme eu amadureci, eu fui ganhando mais força para isso. Então, tive momentos, sim, em que eu agi dessa forma, e eu vou falar da questão acadêmica, porque eu acho que você ficou bem forte. O que aconteceu? Desse professor, né? Eu estava no estágio, eu tinha que preencher a documentação do estágio, que ela é protocolar para se formar, e eu entendo, e não é a minha crítica aqui, mas era a minha primeira vez no estágio, como de todos os alunos. Todos os alunos tinham uma dificuldade gigantesca para preencher aquela papelada, porque ela não podia ter rasura, ela era uma planilha que a gente tinha que ficar colocando as horas do estágio, eu não sei como que é na faculdade de vocês, mas na minha, a gente tinha que colocar das 14 às 18, blá, 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 e ficar preenchendo aquele negócio. E era uma folha em que eu não enxergava, porque as letras eram pequenas, os quadradinhos eram pequenos. Não podia usar a caneta que eu enxergo, porque a caneta que eu enxergo ela é tipo canetinha e não pode ser usada em documento. E aí o professor, no último dia de aula, falou para mim assim, fica tranquila que eu te ajudo a preencher. Aí eu pensei, ótimo, então quer dizer, pelo semestre inteiro ele não foi muito legal comigo, mas agora, no último dia de aula, ele vai ser. E não foi isso que aconteceu. Ele pediu para os alunos preencherem para mim. Depois que terminassem, que preenchessem, né, cada um preenchesse o seu, ele falou, quem for acabando aqui, ajuda a Tuane a preencher. Isso já era, sei lá, quinta-feira, 10 horas da noite, último, né, 9º semestre, o povo doido para ir pro bar, preencheram o meu documento do jeito que deu, estava errado, eu entreguei para o professor o documento que meus amigos me ajudaram a preencher, e acho que principalmente por ser a primeira vez que a gente estava preenchendo aquilo, já tinha uma dificuldade, né? Para as pessoas que estavam ali numa condição de enxergar o documento, preencher, por ser a primeira vez, muitos amigos meus preencheram aquilo 3, 4, 5 vezes. E aí, na primeira vez, tinha que preencher o meu e preencher certo, e preencheram errado. Eu entreguei para o professor. Ele olhou para mim e falou, mas isso aqui está errado. Eu falei para ele assim, professor, mas eu não sabia que estava errado, eu não consigo enxergar o documento, por isso que eu pedi ajuda. E ele, enfim, uma outra amiga minha, que era muito próxima a mim, olhou para mim e falou, não, amiga, eu vou te ajudar a preencher de novo. E ele, não, mas eu não posso mais ficar, porque já deu meu horário, porque eu não sei o que, a gente, professor, por favor. E aí ele ficou,
E aí ela preencheu comigo de novo, entregou para ele, e aí ele falou assim para mim: mas como você entregou o documento preenchido errado, a sua nota é 7. E eu achei que aquilo foi muito injusto. Não pelo fato de ser 7, 5, 4, enfim. Mas por ele ter me avaliado de uma forma que não, eu enxerguei não ser justa. Eu não tive o mesmo acesso ao documento que os meus outros colegas teriam, né? Você me dá uma prova para preencher, para fazer, você tem que me avaliar como você avaliaria qualquer outro aluno. Um aluno enxerga a fonte 12, eu enxergo a fonte 14. Se a minha prova está em fonte 14 e eu errei tudo, então me dá 0, porque eu errei tudo e eu não tenho como contra-argumentar. Agora, você me dá uma prova na mesma fonte que a dos outros alunos e eu dizer para você, eu não enxergo. E você falar para mim, você tirou 5. Eu dizer, sim, eu tirei 5 porque eu não consegui enxergar o que estava escrito. Né? E aí, a gente teve a virada de ano. Quando eu retornei à faculdade, eu pedi uma reunião com a coordenadora. E eu falei para ela que eu gostava muito da minha graduação, que eu gostava muito dos meus colegas e que eu tinha escolhido aquela faculdade em particular porque eu tinha ouvido excelentes recomendações, mas que eu tinha ficado extremamente frustrada com a forma como eu fui tratada. E eu falei para ela, olha, eu não sei como a gente vai resolver isso, até porque passou, já foi, eu consegui concluir o semestre. Eu falei, mas eu não me senti confortável. Eu falei, eu não achei que ele teve a condição correta da minha situação. E aí ela mudou, porque daí que acontece? No ano seguinte ele seria meu professor de novo. E eu falei para ela, entenda bem, eu não tô aqui para discutir. Eu falei, se for para eu continuar na sala dele, eu quero que ele me respeite como aluna e que ele me trate como ele trata todos os outros alunos. Eu falei, se você não conseguir garantir isso para mim, que eu vou ter o mesmo respeito dentro da sala de aula, eu falei, por favor, eu quero que você me troque de turma. Eu falei, e se você disser para mim que não tem jeito, eu vou trocar de faculdade, porque eu não vou me sujeitar a ser desrespeitada dessa forma. E aí eu sei que eu acabei dando um pouco de transtorno, porque ela teve que mexer em toda a grade, mas ela me trocou de turma e eu fiquei com uma professora que foi sensacional para o meu desenvolvimento, principalmente porque até então, quando eu entrei na psicologia, foi só para olhar para RH. Meu foco era esse, eu sempre gostei muito de trabalhar com RH, eu sou apaixonada por lidar com pessoas, eu gosto do ambiente organizacional em si, mas essa professora me fez me apaixonar pela clínica e eu entrei na sala dela detestando aquilo pelos traumas do ano anterior. E ela fez eu mudar a minha visão e enxergar que... E eu brinquei com ela no final, eu falei, professora, eu acho que eu odiava a clínica porque eu pensava, eu não vou conseguir fazer isso mesmo, então é mais fácil odiar, né? Falar que você não consegue fazer uma coisa que você odeia, do que você querer muito uma coisa e não poder fazer por conta de uma condição, né? E ela me mostrou que não tinha nada a ver, que, enfim, eu podia me apaixonar pela clínica ou não, mas como qualquer outro aluno, que isso não estava restrito à minha deficiência, que a minha deficiência não ia me limitar em ser uma excelente psicóloga ou não, né? De ter um manejo correto ou não, saber conduzir a terapia, né? E isso estava restrito ao quantos livros eu iria ler, a minha conduta profissional, a forma como eu ia me posicionar na frente do paciente, e não ao fato de eu enxergar ou não enxergar. Isaac, você tem alguma colocação? Eu ia falar que eu achei muito interessante quando ela começa dizendo que a mãe dela nunca a considerou como uma deficiente. Sempre viu ela como uma pessoa eficiente que funciona, tanto é que ela conseguiu graduar e muitas pessoas desistem no meio do caminho, tendo alguma dificuldade visual ou não. E isso mostra pra gente como a gente também tem um motivo a mais, um bom exemplo. E ela falou também sobre a cura pela fala, como ela entende a psicologia, a cura pela palavra, e algo que ela consegue usar muito bem. Então, eu consegui sentir vários sentimentos aqui, acredito, não sei vocês deram, mas eu consegui sorrir, deu vontade de chorar, deu orgulho, deu mudança de pensamento. Ela falou de mudar, né, essa visão dos estigmas sociais e como reflete nesses discursos da cultura. Então, acredito, confirmou mais uma vez de que
a gente não nasce com preconceito, é algo que vem passando mesmo de gerações e que precisa ser quebrado. Tony, eu acredito que você tem potencial até para ser professora, porque essas frustrações que a gente tem com os professores também na graduação, que não só eu aqui, mas muitos têm e teve, mostra que a gente pode fazer diferente. Claro, com E certeza. consegue perceber também até, vamos falar assim, uma deficiência intelectual, às vezes, de um professor. Porque não é só a deficiência ou visual ou corporal, mas é essa deficiência intelectual mesmo, de entender o que você quer passar, né? De entender, de ter essa empatia. A Meire, eu acredito que vai fazer alguma pergunta também aí, porque a Meire hoje ela é a nossa representante de sala e ela passa essa questão da empatia do próprio professor e entender o que os alunos estão pedindo. O que eu falo, a deficiência intelectual. Existe também e ela é muito centrada, muito vivida, e a gente não tem só essas questões, são N questões. São os conhecimentos, essa frustração de entrar num curso de psicologia e você vê que não existe a empatia, não existe o pensar pelo outro, não existe o ajudar, é cada um por si, e é um curso de psicologia, é um curso onde você vai ajudar outras pessoas, mas você não consegue ajudar o seu próprio amigo de sala. Exato, começa ali, né? Eu acho que você começa eu tenho situações engraçadíssimas, assim, que eu acho que é uma questão que é muito disso que você está falando. Eu nunca pedi para os professores fazerem nada de diferente. Assim, eu entrava na sala de aula, eu sentava com os meus colegas, e os professores trabalhavam toda a apresentação em slide. Eu nunca sentei na frente ou no fundo, eu sentava onde os meus amigos estavam, se dava para ser na frente, era na frente, se era no fundo, estava tudo bem. A única coisa que eu pedia para os professores era, por favor, disponibilize os slides depois da aula, porque daí eu consigo repassar o conteúdo, que eu ia anotando o que os professores iam falando, e eu acho que eu fui muito criada já, sem saber como eu enxergo, eu nunca dependi de imagens e conteúdos visuais. Eu aprendi a estudar dessa forma, só pela fala, né? E eu pedia só isso, eu falava, por favor, disponibilizem os slides e... no dia da minha prova, tragam a prova ou ampliada, com a fonte lá, que eu já passava no primeiro dia de aula. Eu falei, tem um recurso de você, porque a faculdade tinha um setor de inclusão, isso foi muito bacana, porque a gente conseguiu desenvolver vários projetos. Hoje, eu saí da universidade muito satisfeita no ano passado, porque eu saí com uma universidade que tinha um adaptador que falava, que tinha rampa de acesso, que tinha faixas de identificação, ou seja, eu percebi que a cultura da faculdade ia mudar e que outros alunos talvez não passariam pelas dificuldades que eu passei, porque a gente passa pelos lugares e a mentalidade muda. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande com as provas, porque eu falava, por favor, o setor de inclusão disponibilizou um notebook com um software que eu consigo trabalhar, que é o que eu uso, que faz a leitura das telas. Eu falei, é só você pegar o note lá com a professora que é responsável, com a coordenadora do curso, e trazer a prova na pendrive. O professor já desenvolve a prova no pendrive. Normalmente eles já têm uma pendrive. Eu falei, é só você abrir a prova no notebook para mim que eu faço a prova no notebook da faculdade. E era uma aventura, tanto que isso virou piada depois entre eu e os meus colegas, porque a gente falava, é melhor rir do que chorar, né, diante da situação. Eu vivi de tudo. Eu vivi de estar fazendo prova e o notebook parar no meio da prova e perder tudo que eu já tinha feito e ter que remarcar a prova porque o notebook quebrou. Eu vivi para ver sempre teve um que esquecia de trazer minha prova. Eu já fiz prova no WhatsApp. Então, para você falar assim, então abre o WhatsApp aí, eu vou te mandar os áudios com as perguntas, eu te dou uma folha e você responde. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu falei assim, você fala para todos os alunos, desliguem os celulares na hora da prova. E eu fiz a prova com o celular na minha mão.
Eu falei, a questão de não colar na prova foi uma questão ética da minha parte, que eu falei, gente, não é possível que eu estou vivendo isso. Eu queria que o professor olhasse para mim e falasse, guarde o celular. Porque como todo aluno, eu também posso colar. Não é porque eu não enxergo que eu não estou sujeita a fazer uma coisa errada. Né? Eu falei assim, meu, você devia ter colado a prova inteira que você estava com o Google na mão. Eu falei, não. Eu falei, nem que eu tirasse 0. Eu falei, virou uma questão de honra. Porque eu achei que foi muito descaso. Foi tipo assim, eu esqueci de você, mesmo tendo seu professor há 2 anos já. Então vai do jeito que dá, sabe? É o que tem para hoje. Então, é muito disso, assim, de você saber que tem professores que vão entender a sua necessidade, como eu tive, eu não posso falar que eu tive. Graças a Deus, a maioria dos meus professores foram fantásticos. E eu encontro eles, eu abraço e eu falo, me ajudou muito, assim, eu tenho uma gratidão imensa, porque eu sei também o desafio que é conduzir uma sala de graduação com 60 alunos, que você tem uma diferença cultural, uma diferença de educação, você tem diferença de idade, você tem, sei lá, um universo ali dentro, que eu sei que não é uma tarefa fácil. Então, eu também nunca gostei de exigir dos meus professores, porque eu sabia que não era ser professor não deve ser um desafio, não é uma tarefa fácil, porque você conta muito com respeito, né, do aluno em sala de aula, de querer te ouvir, enfim. Mas eu só pedia isso, né, porque eu acho que era o mínimo que eu podia, que eu realmente não tinha como ser diferente. Se não desse a prova ampliada no notebook, eu não ia ter como fazer. Então, era o mínimo que eu pedia, e mesmo eu não pedindo nada, só realmente o que era fundamental, eu ainda passei por situações assim, muito loucas. Já tive amigos meus que ficaram extremamente bravos de professor, porque eu demoro mais para ler. Eu tenho algumas emoções que são várias, assim, por conta da minha deficiência. Então, eu preciso de tempo adicional para fazer prova. E eu já tive professor que falava, tempo acabou. E os meus amigos, professor, mas assim, eu não tenho o mesmo ritmo de leitura. Então, já tive uma amiga minha que afrontou a professora e falou, eu vou ler a prova para ela, porque senão ela não vai conseguir acabar e não vai ser justo. Então, assim, eu tive os 2 lados, mas eu acho que o que você falou faz muito sentido. Assim, a gente depende muito da compreensão do outro, né? Seja professor, enfim, seja quem está ali lidando com você no momento em que você precisa. É isso aí. Nosso tempo está meio que estourando já, né? Meire, você quer fazer uma pergunta? A Duda tem vontade de fazer alguma pergunta? Eu acho que, assim, esse assunto sobre qualquer assunto, mas em questão da deficiência em si, é um assunto que nós levaremos horas e horas e horas, e cada coisa que você traz aqui é um aprendizado para nós, né, como futuros profissionais, porque a gente tem umas limitações nossas mesmo, né, e esses paradigmas que você traz, ele tem que ser quebrado, ele tem que ser encarado de uma forma mais abraçativa, menos taxativa, tem que ser uma coisa mais afetiva, sair dessa zona de conforto, de está tudo bem, você vê o outro ser grosseiro e achar assim, mas isso é um problema dele, deixa que ele resolva. Né? A gente tem que mudar esse desconceito. Então, acho que o que você traz para nós aqui é isso, que os paradigmas têm que ser quebrados, que a gente tem que ter esse olhar mais empático, esse olhar mais afetivo, esse olhar de que o próximo ali, você precisa dele também. Não é só hoje, sim, mas amanhã também. Né? Hoje você precisa por conta da a sua limitação, entre aspas, porque eu não te vejo uma pessoa limitada. Nunca te vi, sempre falei para sua mãe, para suas irmãs, para sua irmã, que você não é, você tem capacidade que
nenhuma pessoa que tem tanto conhecimento consegue enxergar a alma do outro como você enxerga. Né? É isso aí. Alguma coisa, Medi, para perguntar? Eu vi que você abriu o áudio. Não, é só agradecer mesmo, né, por participar. E é muito bom, né, trazer esse olhar, né, porque, querendo ou não, a gente se fecha, né, um pouco no mundo e a gente acaba não percebendo, né, toda a diversidade que existe. Então, é importante nós termos essa compreensão, né, vindo de uma pessoa que passa, né, por toda essa construção, né. Ela estava falando a respeito dos professores, eu imaginei assim, acho que ela tão naturalmente se adaptou, né, e vivenciou toda a faculdade, que eu acredito que os professores até esquecia que ela tinha, que ela precisava de alguma necessidade, né? Foi o que eu pensei, assim, né, quando você estava falando, né, a respeito dos professores que esquecia de trazer a prova, tal, assim, será que, né, foi uma adaptação tão, né, bem feita, né, para ela conseguir acompanhar os estudos? O professor, não, acho que ela não precisa de nada, né, mas precisa, então precisa ter um olhar mesmo, né, de atenção, né, que foge, né. Obrigada. Duda, você tem alguma coisa para colocar também? Ou você acha que o que ela passou aí de informação para nós é o suficiente para abrir nossa mente como estudante aí também? Gostei muito de ouvir você falando. Obrigada. E ainda mais eu que sou da parte social. Então, eu estou indo para uma outra área do que o pessoal da minha turma. Eles estão indo para o clínico, né? E a gente sempre discute debates e coisas da sociedade e do indivíduo em si, principalmente em instituições também. Então, toda semana a gente tem temas parecidos, sabe? E semana passada, por exemplo, foi com presos e pessoas com perturbações mentais, e a inclusão e tudo mais. Então, toda semana a gente trabalha também um tema específico e algo do gênero ou a continuação do tema anterior. Eu gostei muito de ouvir, então eu agradeço. E imagina. E eu só quero dar um adentro do que você disse. Quando você diz escolha da orientação sexual, é um pouco errado, porque ninguém escolhe. Então, eu só tô te dando um adentro mesmo. Tá bom. Tá bom? Obrigada, viu? Tá bom. Imagina, eu só queria falar uma coisa para encerrar, tudo bem, Bê? Então, Dá Wesley tempo, também, rapidinho? então acho que vai fazer dá tempo. O Wesley também acho que vai fazer uma pergunta. Ele levanta a mãozinha aqui que eu tô vendo. Só um breve comentário na questão que, assim, parabéns pela sua fala, Tuane, que a gente tem que continuar com essa luta. Ao meu ver, eu estou na ênfase social, estou no 10º semestre. E, para mim, é uma coisa que chama muita atenção, que, por exemplo, tem empresas, sejam de lanchonetes, comidas ou roupas, e que a gente não vê pessoas atendendo, né, ou no caixa, que tem alguma deficiência. Então, acho que a gente tem que sim falar, tem que mostrar, porque às vezes o que a sociedade quer? Nos esconder. Mas não, a gente está na cara da sociedade, ser ouvido, justo. A gente não ter, a gente fala tanto de igualdade, equidade de direito, mas na prática a gente não vê isso. Então, É verdade. Obrigada. Falando sim, porque a gente precisa de pessoas que falem a realidade como ela é também. É muito importante. Vivi, quer falar alguma coisa, fazer algum fechamento? Eu vi que a Kelly retornou também, se a Kelly quer fazer alguma pergunta, a Débora, a Érica, né, que permaneceu com a gente. Vocês querem fazer alguma pergunta, vocês também podem, tá bom? Quero só agradecer mesmo pela participação, pela Tawane estar aqui presente também, passando todo esse aprendizado, né, falando sobre empatia, sobre a inclusão. É um tema, assim, sabe, muito importante, que eu acho que tem que ser levado em consideração, tem que ser levado assim adiante, temos que falar sobre isso mais, né? E eu quero só agradecer mesmo. Débora? Vocês estarem aqui. Débora, você quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né?
Acho que não. Kelly, você também quer fazer alguma pergunta ou não? Podemos fechar aqui. Oi, boa tarde, tudo bem? É que eu estou no trânsito e minha internet está muito ruim, mas eu agradeço, tá bom? Obrigada. Imagina, imagina. Isaac, esse abriu, você quer falar? Fechar? Só agora para concluir, né, que você falou do horário, mas agradecer a todos que ficaram também, a presença da Tuane, que foi muito bom, foi uma construção mesmo aqui, né, de pensar, de elaborar as ideias, e que a gente possa refletir também, igual essa amiga dela, que às vezes é necessário chutar o pau da barraca, né? O professor vai tirar a prova, fala, não, então eu vou ler a prova para ela, mas a gente precisa praticar a empatia, né? Na ação, não só na teoria, igual muitas pessoas falam, empatia, mas a gente viver isso na pele é totalmente diferente, né, Beth? É isso então, mesmo. agradeço esse espaço aqui, que foi bem legal. Gente, eu queria só falar uma coisa rapidinho. Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre isso, eu acho que é muito importante. E para fechar, eu queria deixar uma mensagem para vocês que eu aprendi com uma amiga minha. Normalmente, a gente olha para uma pessoa com deficiência e a gente acha que a vida dessa pessoa foi muito sofrida, porque a gente consegue ver a história do sofrimento na pele, né? Uma pessoa que não tem a perna, uma pessoa como eu que não enxerga, você consegue olhar para mim e ver a minha dor. Mas a minha dor não é maior e nem menor do que uma mãe que perdeu um filho. Só que uma mãe que perdeu um filho, ela não carrega no corpo a marca de ter perdido o filho, está dentro dela. Então, eu olho para a minha vida e eu enxergo que mesmo sem enxergar, né, com todo esse desafio que eu passei, a minha vida é muito boa, perto de histórias de pessoas que sofreram por ter perdido alguém que ama, por ter se frustrado com um sonho, por ter tido um casamento que foi destruído, por sofrer violência doméstica, por ter um filho que é dependente químico, ou enfim, qualquer que seja a dor, né? Só que a gente com deficiência carrega isso à mostra e as pessoas que não têm deficiência carregam as dores do lado de dentro, né? Eu acho que isso, como psicólogo, a gente tem que também olhar. Mas, de resto, foi um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite e sempre que vocês precisarem, eu estou inteira à disposição. O prazer é nosso. Eu acho que esse tema a gente deve abordar outras vezes com outra característica aí, porque você trouxe muitas coisas, você trouxe empresa, você trouxe faculdade, você trouxe inclusão social, o próprio social em si. Acho que, assim, para relacionar um tema tão importante, não desfazendo dos outros, mas esse é um tema muito importante. É um tema que, às vezes, a gente é só pincelado dentro da faculdade, não traz uma ênfase tão grande como a gente acabou nessa roda de bate-papo nosso aqui, um conhecimento. Os nossos professores, se eu não me engano, eles trouxeram para nós a relação da deficiência física, né? Mas eles não trouxeram outros tipos, outros modelos de deficiência, que existem N modelos, né? Patologias, e várias coisas. Então, assim, Tuane, nós que agradecemos, eu acho que nós aprendemos aqui muito, muito, muito com você, muitas coisas. Estamos aqui em constante aprendizado, né? Eu falo assim que eu sou muito explosiva com algumas coisas, mas eu tenho aprendido a me controlar um pouquinho mais, né? Às vezes eu dou umas surtadas, eu acho que é normal todo psicólogo, né? Como dizem, todo louco tem um pouquinho de psicólogo, né? Como é que é? Tem uma frase, eu usei um pouquinho esse hoje, mas é exatamente assim, às vezes você tem que ser louco, às vezes você tem que ser psicólogo, às vezes você tem que ser o amigo, às vezes você tem que utilizar um pouco da tua empatia, né? Mas também um pouco da tua imposição, né? Você tem que se posicionar, também tem que saber se retirar. Exatamente tudo isso que você falou, você trouxe para nós vários contextos. É saber entrar e sair, é saber se posicionar, é saber tomar as rédeas da sua vida. E você tem levado isso muito bem. Até tinha comentado com o pessoal, falei assim, gente, ela trabalha numa empresa assim muito bacana, que é uma empresa de referência, e eu sei que aí você só está começando os seus desafios, como nós vamos começar com os nossos desafios também, né? Sim. Então, os desafios existem,
e pode ter certeza, você pode ter 30 anos de profissão, mas todo dia vai ter uma coisa nova para você aprender. E todos os dias as pessoas vão ou te menosprezar, ou te abraçar, ou te ajudar, ou também não falar nada, né? É a vida, né? É a vida. Eu agradeço a todos que ficaram, eu agradeço de coração a Vivi também. Eu espero da gente se encontrar mais vezes. Eu acho que isso é um aprendizado para nós aí, né, como futuros profissionais. A gente está chegando lá. E você é uma das inspirações. Às vezes eu olho assim, eu falo, caraca, eu não tenho metade dessa disponibilidade que a Tuane tem. Eu não tenho a metade desse conhecimento, mas a gente chega lá. Tá bom? Eu agradeço. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigado, Wesley, o Isaac, que na hora que eu chamei, eles disseram sim, 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 vamos lá. O Isaac falou, Beth, você tem umas coisas meio doidas, mas... Eu gosto, né? A gente já se identifica na hora, né? Ele fala assim, nossa, você tem umas ideias assim que... Né? Eu falo, então vamos lá, vamos pôr na prática que isso vai dar certo e vai funcionar. Eu acho que é isso. A gente trazer essas loucuras das nossas vidas, mas com consciência do que você vai falar e do que você vai fazer. E hoje você está abrindo oportunidades para outras pessoas que têm algum tipo de deficiência para não desistir do caminho que ele quer, dos sonhos que ele quer, dos objetivos que ele quer. E eu finalizo assim, que vai chegar sim o momento, a hora, vai ser dolorido, mas quanto mais for, mais valor você tem. Eu acho que é isso, é o valor, né? E a gente fala a questão da cura pela fala. Acho que você já curou muitas almas hoje, tá? Você fez as pessoas curar as deficiências que existem dentro dela. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada, viu, Beth? Final de semana. Obrigada, agradeço, viu, Duda? Você tá aí junto com a gente. Muito, muito, muito. Fiquei muito feliz. O próximo é com ela, viu, gente? Vamos se preparar aí, que a Duda vai trazer uma coisa bem legal. Uau! Que bom. Tá bom? Tá bom. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.